Bom dia, meus irmãos, um feliz sábado. Que a graça do nosso Deus nos alcance em mais esta nova manhã que Ele nos concede, já dentro de um novo contexto de vida distinta, para um ano distinto, desde o pôr do sol de ontem. Deus nos concedeu a bênção de adentrarmos em um novo ano e espero confiantemente em sua justiça, em sua graça, que a igreja tenha aprendido durante as mazelas dos anos que para trás ficaram, a não repetir os mesmos erros e avançarmos pela fé, na graça poderosa do nosso amigo Jesus, do nosso Consolador, o amigo Espírito Santo, na compreensão que Deus o Pai tem nos ofertado a oportunidade singular para vivermos de maneira digna, esperando a bendita manifestação de Cristo Jesus para vir a esta terra buscar aqueles que de fato se preparam para esse encontro singular com Ele. Sejam todos bem-vindos a esta jornada que daremos continuidade até concluirmos o propósito que estabelecemos de nossas, então, 600 manhãs. Que Deus te abençoe e te dê a graça de permanecer fiel. Nesse instante, quero convidar a pessoa que está responsável para nos apresentar diante de Deus em oração e, em seguida, retomarmos o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 5. Muito bem. Quem é que está para nos apresentar diante de Deus em oração? Quem é para orar, pastor, é o irmão Cosme. Bem, pelo menos a foto dele está aí. Então, se não vai poder... Eu tinha esquecido de ligar o microfone. Ok, tudo bem. Oremos. Grandioso Deus, Pai de toda a eternidade, toda honra e glória seja dadas a Ti. Amém. Somos gratos por mais esse ano que se inicia. Te agradecemos pelo cuidado com nossos enfermos durante esses dias, com o qual te oramos, te pedimos, e o Senhor foi fiel para com cada um deles. Hoje, no primeiro dia do ano, esses teus servos, que não são melhores do que ninguém, estão aqui reunidos virtualmente para confirmar nossa dependência do poder do alto para vencer nossas lutas diárias. Bem. Que o teu Santo Espírito esteja conosco nesse momento, nos capacitando através do estudo da tua palavra, Senhor. Amém, Senhor. Usa poderosamente, mais uma vez, o teu servo, pastor Cícero, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, meus irmãos, retomemos o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 5. Agora, os versículos, então, 19 e 20, nessa segunda parte do que poderíamos chamar da ênfase de Jesus sobre a lei, retomando verdadeiramente o seu significado, que é a espiritualidade que está neste ponto de destaque sobre o seu sermão, reclamando que aqueles que se envolvem com a verdade do Evangelho deveriam entender que a lei não tem um propósito salvífico, mas tem exatamente um propósito espiritual. E aqueles que não entenderam isto, como o caso dos próprios judeus, a quem o Senhor entregou os oráculos dos céus sobre suas mãos para que pudessem ser testemunhas de uma verdade impactante, não apenas para eles, mas que se tornasse conhecida de todos os seus vizinhos, não importando se nacionais ou internacionais. Isso significa
que o território de Israel não poderia ser limitado à presença do Evangelho. O Evangelho era, portanto, o poder de Deus, como sempre o foi, para todos os povos, razão pela qual, então, a lei não poderia ser restrita ao território, então, judaico. Diante desta questão, Cristo retoma estas verdades, ensinando-as àqueles que lá se encontravam, em razão do que, de fato, esta compostura singular de que a liderança judaica esquecera, tornara, portanto, a lei apenas um formalismo frio, calculista, de certa forma exteriorizando os seus próprios desejos e composturas que nada se aproximavam diante da verdadeira intenção e da verdadeira razão da lei ser dada pelo Senhor, quando lá, então, no Monte Sinai, e agora recapitulando a mesma verdade que outrora havia ensinado, no outro monte, cercado agora dos seus, então, discípulos e pessoas que, de fato, ali carentes de apreço, de carinho, de proteção e de cuidado. Quando Jesus começou, portanto, a reclamar este comportamento de que a lei deveria ser seguida de tamanha forma e com comportamento que não se permitia, versículo 18, que até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Essa expressão i e tio, talvez poucos conheçam o significado aqui, mas, na verdade, o que Jesus está dizendo, em outras palavras, é que a letra I, que é o que a gente chama em grego de iota, era, então, a menor letra, o que a gente poderia dizer da língua grega, ou seja, do abecedário grego, das, então, palavras que compõem o que a gente poderia dizer o alfabeto grego. E, então, o iota é esta, então, letra que é a menor do ponto de vista, portanto, desta língua. Ao mesmo tempo, quando nós fazemos este paralelo com o ioda, que é, então, a expressão usada, portanto, no hebraico, iota, grego, ioda, no hebraico. Mas são as mesmas, então, eu diria, referências. E aí vem um outro detalhe, e o tio, que é exatamente a expressão grega que aparece aqui como, então, queraia. A queraia é um tio que, na verdade, é simplesmente uma espécie de sinal assemelhado, como se fosse, por exemplo, um destaquezinho sobre uma letra para dar-lhe a influência fonética. E Jesus está dizendo isto aqui. A expressão ela é tão sem, ao olhar humano, tão sem significado. O que é um iota? Mas o que é um ioda? O que é, portanto, um tio? Nada mais do que um sinal sobre, então, uma letra, dando-lhe, portanto, como já dissera, a ênfase fonética. Mas Cristo está aqui tomando essa expressão, que era exatamente o que distinguia eu diria, este tio é o que distingue no hebraico, por exemplo, uma letra maiúscula de uma letra minúscula, o que a gente chamaria, portanto, de que esse sinal faz, então, esta distinção. O que implica dizer, esta é a questão, por mínimo que seja o ioda, por mínimo que seja o tio, Jesus está dizendo que ninguém tem o direito, nem tem, portanto, por ele autorização para fazer mudança na lei. Isto é algo bastante forte. Então, ioda, então, o tio, ou seja, o que a gente chama de careira, isso aqui, então, revela de maneira muito solene que nós teríamos, então, que a careia como tio e a ioda como, portanto, o próprio sinalzinho aí sobre, então, a menor letra do alfabeto grego,
Você poderia dizer, bem, mas isso é muito mínimo. É, mas é este mínimo que ele está dizendo que ninguém tem autoridade de mudar. Portanto, você deve se lembrar, igualmente, que no livro de Daniel, venha comigo, observa o que vem a profecia dizer-nos acerca exatamente daqueles que fariam mudanças na lei do Senhor. Venha comigo lá. Daniel, capítulo, portanto, 7, observa o que ocorre aqui. O que, então, no versículo 25, nós podemos tirar de que o poder, eu diria, instituído por Lúcifer, toma a autonomia e a compostura de que não só faria mudanças na lei, mas cuidaria em, então, aplicá-la aos seres humanos como sendo por eles autorizados a fazer. E aí o que acontece? Esta autorização não veio da parte de Deus. Venha comigo, Daniel, capítulo 7, verso 25. O que eu estou dizendo é, nenhum ser humano recebeu do Senhor a autorização para fazer mudança na lei. Mesmo porque Jesus dissera em Mateus capítulo 5, verso 18, que nós acabamos de ler, que até que o céu e a terra passem, ou seja, a datação que Deus estabeleceu para isso que nós estamos vendo, que parece que o mundo está sem rédea, não é? Mas Deus tem exatamente na sua agenda dia, data, horário, mês, lá, quando exatamente todas essas coisas aqui vão cessar. E aí, alguns se puseram como que, então, porta-vozes do Senhor, pondo-se como que se tivesse autoridade diante de Deus, e não possuem, mas inculcaram na mente de milhares de seres humanos, como diz Apocalipse, com o vinho, portanto, adulterado de suas mentiras, e que levaram, portanto, reis, pobres, ricos, homens de destaques e não de destaques, a serem embriagados com a mentira que veio exatamente da besta, de Apocalipse capítulo 13, que emerge ali do mar. Ela, de acordo com Daniel capítulo 7, verso 25, proferiria palavras contra o Altíssimo, magoaria os santos do Altíssimo e cuidaria em mudar os tempos e a lei. E os santos, então, seriam entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Revelando, portanto, para nós que Jesus não havia autorizado ninguém a fazer esse tipo de coisa. Aliás, me vem aqui à mente um texto que eu tenho registrado em uma das páginas da Bíblia aqui, de algo que eu coletei há já há algum tempo lá, de situações distintas da compostura exatamente deste poder apóstata, que de alguma maneira vence, portanto, os santos por um período de tempo, mas não consegue, portanto, fazê-lo ao longo, então, eu diria, dessa jornada. Deixa eu pegar aqui para você, da jornada que Deus, então, estabelece para nós, que ele não permitira que ninguém tivesse, portanto, esta compostura, esta autorização de mudar as coisas que ele estabeleceu. Por isso, eu queria que você atentasse para o texto aqui, então, de Oséias, capítulo 10, verso 1. Venha comigo, por favor. Texto de Oséias, capítulo 10, versículo 1. E acompanha comigo o que o Senhor nos ensina nesta verdade. Oséias, capítulo 10, versículo 1. Venha comigo, por favor. Veja, nesse texto em particular, o Senhor está nos ensinando que não aceita uma compostura de adoração que seja, portanto, o que a gente chamaria menor, submetida a si mesmo, onde os seres humanos são, na verdade, a própria regra. Veja, Oséias 10, verso 1, diz o seguinte: Israel é vide luxuriante, que dá o fruto, segundo a abundância do seu fruto. Assim multiplicou os altares. Quanto melhor a terra, tanto mais belas colunas fizeram. O que isso significa? O que Oséias está dizendo aqui? Voltei ao texto com um pouco mais de cadência. Observe. Israel é vide luxuriante, que dá o fruto segundo a abundância do seu fruto.
A linguagem figurada aqui é que Israel estabeleceu as regras que o Senhor não estabeleceu. A partir de si mesmo, Israel está dizendo, faremos como nós bem entendemos. Porque nós somos o povo escolhido, portanto, temos o direito, isso é a interpretação, então, rabínica, de fazer como nós entendemos. Só que, como eles entendiam, não era como o Senhor, portanto, havia requerido que eles fizessem. Em outras palavras, o Senhor não deu autorização nem a Israel para mudar a lei e criar, portanto, as 613 normas em torno da lei do Senhor, com compostura puramente, portanto, do próprio Israel. O Senhor não autorizou isto, ele não o fizera, ele não, então, deu esta, eu diria, situação para que eles, então, vivessem deste modo. Igualmente, se ele não fizera em relação, portanto, ao próprio Israel, que era o seu povo escolhido, que ele não autorizou fazer, que Israel resolveu fazer de per si, seu fruto a partir do seu próprio fruto. Em outras palavras, Israel tomou a posição de dizer, vamos interpretar o nosso modo. Se o povo escolhido não era, portanto, autorizado a fazer mudanças na lei, como poderia, portanto, um poder apóstata, como é o caso, portanto, eu diria, da besta que emerge do mar, representando, então, o papado, em sua compostura histórica, em sua compostura, portanto, atual, as mudanças que se atribui a si mesmo que fizeram com a lei do Senhor, como se Israel não foi autorizado a fazê-lo. Reitero, Oséias, capítulo 10, verso 1. Então, Deus havia autorizado que o papado fizesse? Esta é a razão do texto que eu queria ler para você aqui agora, na Enciclopédia Católica, volume 3, página 139. Lerei o que está escrito. Reitero, Enciclopédia Católica, volume 3, página 139. Registra-se. O Papa tem tão grande dignidade e é tão exaltado que não é um simples homem, senão como se fosse Deus, o vigário filho de Deus. Ele tem uma dignidade tão grande e suprema que, falando com propriedade, está acima de qualquer autoridade. O Papa é chamado de Santíssimo, porque ele é o único vigário representante de Cristo, fonte de plenitude de toda a santidade. Seu poder não se refere apenas às coisas celestes, terrenas e debaixo da terra. Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é maior que os anjos. Ele forma um com Cristo no mesmo tribunal. Veja, isto é uma blasfêmia. Como poderia, portanto, um ser humano chegar a um nível deste? De achar-se que pode, portanto, formar, portanto, uma autoridade com Jesus? Como pode, portanto, ser mais alto do que os anjos? Como pode, portanto, ter uma compostura de esta proposta de autoridade, de autoridade em si mesmo? E é com base, portanto, nesta compreensão que fizeram a mudança na lei do Senhor, de, então, mudar o sábado para domingo, de arrancar o mandamento que trata especificamente sobre adoração a imagens. Deus não autorizou isso para ninguém. Veja, ele poderia ter feito com quem ele escolhera, que fora, portanto, a própria nação, mas Oséias deixa claro que o fruto era do próprio Israel, não era do Senhor. Então, quando voltamos a Mateus, capítulo 5, e vemos que o Senhor deixa claro que até que a terra e o céu passem, nenhum i ou um tio passaria, então, da lei, necessariamente é preciso que a terra passe, né? Isto, nenhum i ou um tio jamais, então, passará da lei. Tudo isto revela que, por mínimo que seja, um mandamento que alguém ache que, por exemplo, ele é não destacado, não é, portanto, tão importante, o Senhor está dizendo, oi, eu não autorizei ninguém fazer mudanças. Mas este, em particular, poder de Daniel, então, capítulo 7, verso 25, de Apocalipse, capítulo 13, versículo 1, que se retoma a mesma verdade, recebeu autoridade não foi de Cristo. Venha comigo e veja de quem ele recebeu autoridade, poder e trono.
para exercer aquilo que, portanto, exerce no mundo. Apocalipse, capítulo 13, versículo, portanto, em particular, versículo, então, aqui 2. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com os pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão, o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Satanás fizera isto, não Cristo. Então, nós temos de atentar que a lei do Senhor não está destituída da autoridade de Cristo. Satanás assumiu esse papel e outorgou esse tipo, portanto, de compostura àquele poder que ele instituiu nessa terra, chamado exatamente o papado. Nós temos de estar atentos. Reitero que a lei do Senhor não foi, portanto, autorizada por ele, nem para a nação a que ele escolhera para ser sua representante, e muito menos para nenhum ser humano. Mas, de acordo com a Enciclopédia Católica, volume 3, página 139, que fiz leitura, necessariamente se apresenta aqui como que se fosse um com Cristo, rei dos reis, como se fosse a maior autoridade, inclusive acima dos próprios anjos. Isso é uma blasfêmia, esse tipo, portanto, de compreensão. Esta é a razão porque o Salmo 119, venha comigo, por favor, mais perto da Bíblia. E eu lhes disse que nós iríamos demorar um pouquinho sobre exatamente esses dois últimos versos de Mateus capítulo 5, versículo, então, 18 ao 20. Salmo 119, 89. O Senhor registra esta verdade singular acerca, então, da própria lei. E quando nós nos deparamos com esta verdade, Salmo 119, 89, diz o seguinte acerca da lei: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. O Senhor não muda, o Senhor não tem variação. A verdade é a verdade sempre. O que foi ontem será hoje, será amanhã. Portanto, quando vamos, inclusive, para o Salmo 111, venha comigo os versículos 6 e 7, observe o que é dito. As obras de tuas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os teus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. São estáveis, não são instáveis. São estáveis, isso significa são imutáveis. Deus não outorgou a nenhum ser humano qualquer tipo de mudança. Veja o Salmo 119, 152, acompanha comigo. Quanto às tuas prescrições, há muito sei que as estabelecestes para sempre. Deus, portanto, tornou a verdade em relação à lei, aquilo que ele dissera, até que passem os céus e a terra, um iota, ou um ioda, ou então um caraia, que seria, portanto, o caso do tio, não mudariam, até que a terra e o céu passem, nem um i, ou um tio jamais passará da lei, como alguém, portanto, se avora nessa autoridade que Deus não outorgou, de mudar, de retirar, e as pessoas que estudam Bíblia não se apercebem, não leem a palavra do Senhor. Eu estou falando ler, porque se estudar, compreende muito mais de que Deus não fizera a mudança. Veja o que acontece com, então, o Salmo 119, 172. Observa o que está escrito aqui em particular. A minha língua celebra a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça. Justiça de Deus se revela no Evangelho. A palavra de Deus, portanto, está enraizada naquilo que ele mesmo estabelecera no Sinai. E como é que aquilo que ele dera outrora, ele modifica? Esta é a razão por que ele dissera no versículo que nós estamos lendo, o verso 17 anteriormente, ele disse: não penseis que vim mudar a lei, não vim abrogar, não veio revogar, não veio abolir. Como poderia, portanto, confiar num Deus que não autorizou e alguém se põe como que, então, autorizado a fazê-lo? Tenha compreensão disto, meu amigo, meu irmão. Atente para estas singularidades.
Veja o que diz Isaías, capítulo 64, versículo, então, 6. Venha comigo. Isaías 64, verso 6, mais perto da Bíblia, por favor. Isaías 64, verso 6, nesse texto em particular, o Senhor retoma a mesma verdade daquilo que é eterno. Ele diz, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundície. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Nós somos, portanto, injustos, mas Deus é justo. Nós não somos santos, mas Ele é santo. Nós não somos perfeitos, mas Ele é perfeito. A sua lei é eterna, nós não somos eternos. A sua lei é santa, nós não somos santos. A sua lei é espiritual, nós não somos espirituais. O que Ele nos convida a nos tornarmos santos, a nos tornarmos perfeitos, a nos tornarmos espirituais. E como poderemos fazê-lo negando aquilo, portanto, que nos apresenta em singular a um chamamento para mais perto dele, que é a lei do Senhor? É por isso que Miqueias, eu gostaria que você viesse comigo a esse outro texto. Miqueias, capítulo 6, esse é um texto bastante forte. O convite do Senhor para todos nós é que sejamos pessoas que pratiquem exatamente estas verdades aqui. Miqueias 6, versículos 6 ao 8, venha comigo, logo aí perto do livro de Naum, você vai ter o texto de Miqueias, capítulo 6, versículos 6 ao 8, ele diz, com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso, virei perante ele com holocausto, com bezerros de um ano, agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite, daria o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Justiça, amor, misericórdia, preceitos da lei. Não adianta cultos vazios, não adianta milhares de holocaustos, não adianta, portanto, uma vida que se limita exclusivamente a adorar o Senhor no sábado e durante a semana está totalmente desregrada. O Senhor requer de nós que amemos, então, aqui, como ele diz, a misericórdia, que pratiquemos a justiça e que andemos humildemente com o nosso Deus. Vamos voltar? Justiça, misericórdia e, então, humildade. Justiça, misericórdia e humildade são os preceitos da lei, mas algumas pessoas, à semelhança dos judeus, estão apenas na exteriorização dela, criar as suas próprias regras. Mas o Senhor está nos convidando a que sejamos humildes, meus irmãos, misericordiosos, que pratiquemos a justiça. Justiça vicária, justiça daquela que já aprendemos de Caiocine, a justiça de Caiocine, melhor, a justiça que o Senhor então requer que dele nós aprendamos e compartilhemos para os nossos semelhantes. Que você seja uma pessoa humilde, que você ame a lei do Senhor, não a sua casca, a sua, então, exteriorização, mas a sua essência, que sejamos, portanto, amantes da lei na prática, e não apenas, portanto, como teóricos. Há muitos adventistas teóricos, né, que sabem o significado frio do sábado, mas não têm, portanto, a espiritualidade do dia. Não entenderam nada a respeito exatamente desta verdade. Quantos estão presos às suas regrinhas, mas desconhecem exatamente o que seja a justiça de Deus, a sua misericórdia, e o que seja a humildade? O Senhor requer que nós, então, sejamos pessoas deste quilate, que pratiquemos a justiça, que amemos a misericórdia e que andemos humildemente diante do nosso Deus. Vejam os verbos: praticar, amar e andar. Pratique, amigo. Ame, amigo. Ande com o teu Deus, humildemente.
e não com uma compostura de querer aparecer e destruir os outros porque você faz isso e aquilo outro. Essa era a compostura dos fariseus, dos rabis, em suas vestes coloridas e destacadas, em sua linguagem muitas vezes rebuscada, cheios então de cerimônias inúteis, e isso não os tornava mais próximos do Senhor. Jesus os chamou de sepulcros caiados, porque, na verdade, eram apenas expositores, mas não praticantes da verdade. Esta é a razão por que, então, as pessoas reconheciam em Cristo Jesus algo distinto, a ponto de dizer: ninguém nunca nos ensinou como este nos ensina. Porque o Evangelho é prático. O Evangelho não é uma teoria. A gente tem de aprender. Observe, reitero os verbos utilizados: praticar, amar e andar. Praticar justiça, amar, portanto, a misericórdia. E, então, aqui, andar com o nosso Deus, humildemente. Esta é a verdade que Paulo, em Romanos, capítulo 10, verso 3, nos apela. Observe, portanto, que o apóstolo Paulo nos põe no texto, portanto, de Romanos, capítulo 10, verso 3. Venha comigo, por favor, mais perto da Bíblia. Veja o que ele aqui registra. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Esta é a razão porque os judeus deixaram de ser o povo escolhido do Senhor, porque buscaram sua própria justiça, esquecendo da justiça do Senhor. A justiça que transforma, que perdoa, que abraça o que está imundo, cobre, imputa nele aquilo que de fato ele não possui. Este era o papel que Israel deveria desempenhar, mas perdera de vista. Então agora você entende Mateus capítulo 5, versículos 18 ao 20. Vamos terminar? Porque, em verdade, vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. O Senhor está dizendo, a lei do Senhor é imutável. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que é dos menores, ou seja, que achar que esse daqui é menos importante, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Em outras palavras, não terá nenhum significado esta pessoa diante do olhar dos céus. Ela será considerada alguém, portanto, atrevida, desrespeitosa, não fará parte do reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Então, praticar e ensinar. Não é apenas ouvir, é praticar e ensinar. Veja que a ênfase é compartilhe. Diga aos outros daquilo que você aprendeu da verdade do Evangelho e você será considerado grande diante dos céus. Por fim, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. O que o Senhor está dizendo, em outras palavras, que a justiça que os escribas e fariseus estabeleceram era inútil, porque era justiça baseada em si mesmos, da fonte própria, do fruto próprio, o fruto do fruto que eles então estabeleceram. Como vimos, portanto, no texto de Oséias, Israel não poderia estar fazendo a vontade de Deus. Então eu pergunto neste sábado a você, meu querido amigo e irmão, aos nossos irmãos que já estão no primeiro dia da semana na Austrália, como estamos diante do Senhor na prática da justiça, do amor e da misericórdia? Como estamos? Como nós estamos andando diante do nosso Deus? Como nós estamos amando o nosso Deus? Como nós estamos praticando a justiça salvífica? Eu apelo a você que entenda que o que Jesus está nos dizendo é: meus filhos, vocês precisam sair da casca, da letra da lei, porque ela mata, mas o Espírito vivifica. Então, sejamos praticantes e não apenas ouvintes. Como muitos adventistas estão assemelhados aos rabis, em suas discussões vazias, suas teorias, mas não amam a misericórdia.
não andam humildemente com o Senhor, nem praticam a justiça. Mas se veem pela exteriorização da lei que guardam o sábado. O sábado não é uma teoria, meu irmão. É amor, é justiça, é prática. Que Deus te abençoe nesse dia, como a mim também, que sejamos sensíveis às necessidades dos nossos semelhantes. Esta é a razão por que Jesus demonstrou como se guarda o sábado. Ninguém deveria, portanto, estar preocupado de não fui à igreja hoje, por que não foi? Porque eu fiquei assistindo a alguém que precisava de minha ajuda, de meu amor, de minha justiça, que vem exatamente do meu amigo Espírito Santo, que me deu sensibilidade para eu praticar, para auxiliar o meu próximo. Ninguém deveria permitir-se que subisse na cabeça a teoria. Não fui à igreja. Por que não foi? Porque eu tive de ficar em casa auxiliando minha mãe. Então você quebrou com o sábado. Não, meu amigo. Jesus dissera, ames a misericórdia, andes humildemente com teu Deus, pratique a justiça. E Jesus dissera, se uma ovelha cai em algum buraco no dia de sábado, vamos deixá-la, portanto, lá acabrunhada, tristonha, ferida? Não, amigo, pratique a justiça. Isto é a essência do sábado. Esta é a regra que Jesus sempre deixara exteriorizada no mandamento, mas os judeus criaram tantas coisas. E os adventistas estão repetindo as mesmas besteiras, deixando pessoas padecerem, às vezes estão vindo à igreja, o vizinho está numa dificuldade profunda, mas ele não, eu tenho uma atividade para realizar na igreja, não posso me desviar. Estão à semelhança dos sacerdotes na estrada, portanto, de Jericó a Jerusalém. Levitas, os intérpretes da lei, mas não praticam a misericórdia, não praticam a justiça, não andam com humildade diante do Senhor. É preferível auxiliar o teu próximo, mesmo que seja hoje o dia que você terá de pregar, a ir para um púlpito para falar para quem não quer ouvir, que está brincando com seus brinquedinhos nas mãos aí, celulares, conversando fofoca. Pratiques, amigo, pratiques a justiça. Ames ao Senhor teu Deus e que Ele te dê a paz de você ser alguém de fato que vive a verdade como ela de fato está em Cristo Jesus. Passarão céu e terra, mas sim as palavras do Senhor não. Que Deus te ajude e te dê de fato sensibilidade espiritual. Meu desejo, igualmente minha prece. Senhor nosso Deus, que Tu nos uses de maneira solene para sermos verdadeiramente testemunhas da verdade que temos aprendido em Tua palavra. Que Tua mão repouse sobre esta igreja que aqui se encontra, cada um com as suas próprias dificuldades, mas que Tu os ajudes a praticar a justiça, a amar a misericórdia, Senhor, e certamente andar humildemente diante de Ti. Não são as milhares de coisas que fazemos, um relatório que Te apresentamos, que nos dá garantia de chegar ao reino dos céus, mas a nossa compostura como verdadeiros cristãos. Meu amigo Espírito Santo, cria em nós esta sempre solene sensibilidade de ver o nosso próximo como a nós mesmos, praticando essencialmente aquilo que a lei requer. Que amemos ao nosso Deus sobre todas as coisas, porque assim como tens ensinado, assim, Senhor, como tem nos dado verdade sobre estas solenes manifestações de Tua lei, dos Teus mandamentos, se cumpre, de fato, essencialmente, a lei do Senhor. Cuide de nós e nos dê um dia em paz, na Tua companhia. Que os anjos sejam bem-vindos aonde quer que nós estejamos, porque seremos, então, recepcionados por aqueles que, de fato, também exercem autoridade sobre nós. Que compreendamos, Senhor, que os homens não têm autoridade para mudar os mandamentos. Nem for assim com os judeus, nem pode ser assim também
com este que é um inimigo teu, o inimigo das almas, que criou um sistema apóstata e que embriagou as pessoas de uma a outra parte da terra. Mas, por fim, sairás vitorioso quando este evangelho for pregado em todo o mundo e aqueles que são fiéis aceitarem os teus ensinos. Louvado seja o teu nome, pelo teu poder e tua graça. Mantenha, Senhor, viva em nossa memória a verdade aqui estudada. Em o nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém.